A proposta foi rejeitada pela Câmara. Está encerrada a sessão. Apesar da derrota, o movimento deu força a uma aliança entre os oposicionistas e parte do partido que dava sustentação ao regime. Desenhava-se aí a candidatura Tancredo Neves-José Sarney na disputa no colégio eleitoral, ou seja, em eleições indiretas. Tancredo Neves para presidente da República, José Sarney para vice-presidente da República. O movimento das diretas, digamos, fracassou no seu objetivo específico, mas foi extraordinariamente vitorioso do ponto de vista global, porque fez com que o processo todo pendesse em favor da oposição. Aí houve aquele movimento muito, vamos dizer assim, de grandeza, de alguma maneira, do Ulisses Guimarães, que era o grande líder do PMDB. Ele se retira ou digamos, desiste de competir com o Tancredo, e o Tancredo tinha aquele característica de ser um líder de oposição, mas que tinha muito trânsito com o regime. Ser candidato não é importante. O que é importante é nós tomarmos uma decisão que restabeleça a democracia no país. O consenso formado no nome de Tancredo tinha simpatia até do Palácio do Planalto. O presidente Figueiredo, que se eximira de apoiar oficialmente o candidato do PDS, Paulo Maluf, dava sinais de que o candidato da oposição não enfrentaria resistência militar caso vencesse. E foi isso que aconteceu. Não deixaria o meio mandato que o povo mineiro me confiou para assumir o supremo poder da nação apenas pelo gosto do poder, que nem sempre é glória ou alegria. 21 de abril de 1985. Com o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Com a saúde frágil e após quase 40 dias internado, o primeiro civil eleito presidente da República, depois de 21 anos de ditadura militar, morre antes de tomar posse. Exercerei a presidência da República na plena autoridade que me concede a Constituição. José Sarney, o vice, seria o novo chefe da nação, inaugurando um período que ficou conhecido como Nova República. Sarney disse, junto ao túmulo de Tancredo, em São João del Rei, e eu estava junto, que honraria seus compromissos. Uma coisa é você, o presidente, montar a sua própria equipe, ter uma ideia do que quer fazer, e outra coisa é você pegar o barco andando, quer dizer, o trem lá andando com uma outra equipe. O povo, no momento em que aceitou ser fiscal do presidente, assegurou o êxito desse programa. O fracasso do Plano Cruzado foi, e depois a hiperinflação no final do governo Sarney, mostram que nós, pelo menos naqueles primeiros 5 anos, agimos na parte econômica bem pior do que os militares. Uma parte do poder, digamos, de construção social, deixou de estar na mão do presidente e passou para a mão do Congresso, que operava como constituinte. Olha, minha primeira preocupação, quando eu assumi que o Tancredo morreu, era de legitimar-me no governo, porque eu sabia que eu não tinha um partido forte, eu não tinha partido, vamos dizer assim, não existia, eu era representante de uma facção. A tal facção era uma dissidência do PDS, o partido oriundo da Arena, que dava sustentação à ditadura militar. Como presidente do partido, Sarney foi essencial para construir a aliança entre os dissidentes PDCistas e o PMDB de Tancredo. Com a morte do mineiro, o maranhense exerceria a presidência por 5 anos, de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990. Como ele bem disse, na política ele pisava em ovos. Eu não sabia quem tinha sido os nomeados, eu não conhecia o programa de governo e calculo que a responsabilidade para uma pessoa de senhor, às 10 horas da manhã, às 3 da madrugada, vai assumir a presidência da República. A Aliança Liberal vencedora pode ser considerada mudancista, mas não oposicionista. A análise é de Brasílio Salum, da Universidade de São Paulo, em seu livro Labirintos, dos Generais à Nova República. Resolveram transformar o regime político, vamos dizer assim, sem confrontar o regime. Porque isso é um elemento chave, porque é bom lembrar que, embora os militares não estivessem
controlando completamente o governo, eles foram durante toda a nova república muito importantes. Para Brasílio, a margem de manobra de Sarney era pequena. Ele usou a equipe do Tancredo. Só que uma coisa é o presidente montar a sua própria equipe, ter uma ideia do que quer fazer, e outra coisa é você pegar o barco andando, quer dizer, o trem lá andando com uma outra equipe. Do trem andando caiu um passageiro importante. O ministro da Fazenda de Tancredo era o seu sobrinho Francisco Dornelles. Mantido por Sarney, reafirmou os compromissos de pagamento da dívida externa e estabeleceu uma política ortodoxa, com taxa de juros alta, e o lema é proibido gastar. Uma taxa anual acima de 200% mostra que é necessária uma política fiscal e monetária de grande austeridade. Dornelles acabou saindo antes do governo completar 6 meses, o que obrigou o presidente a encontrar um novo nome para comandar a economia. Ele tinha o poder muito esvaziado por várias razões. Primeiro, porque é um presidente que não era da força político-partidária majoritária. Quer dizer, ele se tornou do PMDB, mas ele não era do partido. O presidente da Câmara era, de fato, o Ulisses Guimarães. O deputado Ulisses Guimarães, presidente do PMDB e da Câmara dos Deputados, afamado por liderar o movimento Diretas Já, daria a Sarney a governabilidade necessária durante os desafios que estavam por vir. Aí o Ulisses me diz, olha, Sarney, nós não temos que examinar nenhum problema pessoal nesse momento. Você deve assumir a presidência da República. Sarney cumpriu a promessa de campanha e logo convocou uma Assembleia Nacional Constituinte que vigorou entre 1987 e 1988 e que definiria uma nova Constituição para o país. Nelson Jobim foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso e da Defesa no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ministro do STF e presidiu o Supremo entre 2004 e 2006. Em 1987, foi deputado constituinte pelo PMDB gaúcho, assessorando o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães. Quando Tancredo se elegeu, enfim, antes de se eleger mesmo, ele anunciava que ia fazer um projeto. Tanto é que o presidente Sarney fez aquela comissão de notáveis que era presidida pelo Afonso Arinos, que elaborou um projeto. No entanto, o presidente Sarney naquele momento não tinha força política. E havia também o doutor Ulisses, que foi presidente da Constituinte, presidente do PMDB, presidente da Câmara, e era uma grande autoridade moral e forte. Então o governo Sarney não tinha autoridade para mandar um projeto. E uma grande parte do poder de qualquer presidente ou de qualquer executivo é de produzir o futuro. Então, uma parte do poder de produzir o futuro, ele perdeu. Se politicamente o presidente pisava em ovos, mais difícil ainda seria trafegar no terreno pantanoso da economia. Esse era o grande desafio da sua gestão. Sarney teve 4 ministros da Fazenda e 4 planos econômicos para conter os temores mais falados nos anos 80: inflação e dívida externa. Os nossos negociadores, por exemplo, iam a Washington e outras praças para negociar dívida externa. A primeira pergunta que fazia é o seguinte: esse governo que o senhor está representando vai ter que duração? Ronaldo Costa Couto foi o ministro da Casa Civil no governo Sarney. A economia ia mal, o endividamento externo batia recordes, era campeão.